Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos, começando um novo mês, mês de junho, e precisamos de Deus a cada dia para vivermos a esperança da eternidade. Agora, falando na eternidade, já faz quanto tempo que você aguarda a volta de Jesus? Você já é cristão há quanto tempo? Será que há um ano, há 5, há 10, há 20, 30, 40, 50, quem sabe uma vida toda e Jesus não voltou ainda? Quem sabe você viu que os seus pais, os seus avós eram cristãos, esperavam a volta de Jesus e não apareceu ainda? E agora? Dá para continuar esperando ou será que a volta de Jesus é uma balela, é uma conversa? Será que é uma história de carochinha para enganar as pessoas? E aí? Você começa a desanimar e começa a olhar, parece que Jesus não vai voltar, você começa a desanimar. Como está a sua vida? Você mantém ainda acesa a esperança da volta de Jesus na sua vida? Nós precisamos então pensar mais sobre isso, precisamos motivar-nos, precisamos estar entusiasmado com a volta de Jesus, sabe? E a palavra entusiasmado vem do grego entus, que quer dizer cheio, e asmo, cheio. Deus, entus é Deus e asmo é cheio. Então, nós precisamos estar cheio de Deus, entusiasmado pela volta de Jesus. Agora, eu quero dizer para você que isso não é fácil. É verdade, você espera, aguarda que a volta de Jesus venha logo mais rápido para resolver todos os problemas e parece que Jesus não volta. Mas nós precisamos continuar esperando, aguardando a volta de Jesus, porque isso é uma verdade. Esteja você ou eu preparado ou não, Jesus vai voltar quando? A gente não sabe, o próprio Jesus disse, mas nós precisamos estar atentos. Para isso nós vamos orar para que possamos aprender mais um pouquinho sobre essas verdades. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença. Dê-nos, Senhor, a alegria e a perseverança para ir até o fim aguardando a Tua volta. Perdoa os nossos pecados, derrama o Santo e Bom Espírito em nossas vidas, por Jesus. Amém. Acompanhe conosco para você poder perceber, olha só, nós temos aqui em Apocalipse algo interessante no capítulo 22, o apóstolo João, o discípulo amado, no último livro, o último capítulo, na verdade, da Bíblia, ele traz aqui, verso 7, ele diz assim, capítulo 22, verso 7, eis que venho sem demora, Jesus dizendo, bem-aventurado ou felizes aqueles que guardam a palavra da profecia desse livro. Olha, ele está dizendo que vem sem demora, mas já faz quase 2000 anos. Aí, o verso 12, ele diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, aqui está, Jesus está dizendo que vem sem demora e tem o galardão, ou a recompensa para dar a cada um. O verso 20, que é o último verso da Bíblia, praticamente porque o outro é só uma gratidão, um agradecimento. Ele diz assim, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho sem demora. Aí João diz, amém, vem Senhor Jesus. Jesus está dizendo que vem sem demora e ele não veio ainda, já faz mais de 2000 anos, e agora? Como manter essa esperança? O que Jesus está dizendo quando vem sem demora? Ele está dizendo assim, olha, eu e você, por mais que a gente viva, a gente vai viver, quem sabe, 120 anos. Mas o que é isso para uma eternidade? 120 anos, na perspectiva de Deus, é muito pouco, é rápido. Jesus está voltando rápido para cada pessoa. E se eu e você morrermos hoje, Jesus já voltou para nós. Então nós precisamos viver a esperança da eternidade, viver nessa, aguardar a volta de Jesus. Porque 120 anos é um nada. Sabe, Jesus está dizendo que vai voltar. Mas, olha só, eu quero trazer mais agora uma perspectiva que Pedro traz aqui para nós. Pedro, o apóstolo Pedro, traz essa perspectiva aqui, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, ele diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias agora, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É uma profecia. As pessoas hoje, os escarnecedores, aqueles que não creem em Cristo, só fazem para escarnecer, para
fazer chacota. Isso é uma balela. Desde que o mundo é mundo, continua a mesma coisa. Jesus não voltou, Jesus não vai voltar. E aí eles disseminam essa ideia e as pessoas que não conhecem a palavra de Deus começam a se desanimar, começam a fraquejar a esperança da volta de Jesus. Mas Jesus disse que vai voltar em breve. E isso é verdade, porque Deus não mente. Nós precisamos, e essa profecia aqui já me dá certeza de que isso seria uma realidade no tempo do fim. E é o que a gente vê o tempo todo, as pessoas aí dizem, essa é uma balela, Jesus voltar. Viva a sua vida, curta a sua vida, aproveite, porque essa história de Jesus vai voltar é uma mentira. Não, queridos, isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Pedro aqui já profetizou que nos últimos dias os escarnecedores viriam trazendo essa ideia, que desde que os pais morreram ou dormiram, tudo continua da mesma coisa. Então nós precisamos crer na palavra de Deus, porque profeticamente já foi dito que isso seria uma realidade. Agora, veja só, aqui em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo traz algo interessante para a gente poder notar, para a gente poder pensar nisso e viver. Olha só, Romanos capítulo 13, e o verso 11 em diante diz assim, para a gente poder meditar nessa perspectiva. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Pronto. Essa deve ser a motivação. Ou seja, a volta de Jesus está mais próxima agora para você e para mim do que quando no início você acreditou de que ele voltaria, do que eu, quando também aceitei e fui batizado há 31 anos atrás. Está muito mais próximo. Então nós precisamos ver, Paulo está dizendo de uma forma clássica, olha, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais próxima do que quando no princípio cremos, ou seja, desperte do sono. Você está dormindo aí, você está sendo embalado pelas ideias fictícias, mentirosas do mundo de que Jesus não vai voltar, e você estava levando uma vida, sabe, distraída, uma vida acomodada, sem compromisso com Deus, sem fazer a sua obra, sem pregar o evangelho, sem viver os princípios. Olha, acorda, você está dormindo. O diabo está deixando você, está balançando você nas ideias e nas filosofias desse mundo. Acorda, porque Jesus está voltando, e isso vai ser o mais rápido, porque ele disse que vai vir sem demora. Então eu e você precisamos acordar. Aí diz, aí o verso 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos diligentemente como em pleno dia, não com orgias, bebedice, nem impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não disponhais para a carne, no tocante às concupiscências, ou seja, vai alta a noite, ou seja, está próximo do raiar do grande dia da volta de Jesus. Eu e você precisamos viver essa esperança, essa é uma realidade. Então, sabe, queridos, a maior característica de um vencedor é a persistência. Por isso Jesus no Apocalipse vai dizer o tempo todo, ao vencedor dar-te-ei o direito de comer do maná escondido, ao vencedor dar-lhe-ei a oportunidade de comer da árvore da vida, ao vencedor dar-lhe-ei a oportunidade de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Sabe, não desanime, não desista, Jesus está voltando, anime-se. Sabe, acredite, viva essa esperança da volta de Jesus, porque está mais próximo a volta de Jesus do que no princípio quando cremos, diz o apóstolo Paulo, e essa é uma verdade. E Pedro já estava profetizando que os escarnecedores nos últimos dias iam dizer, olha, essa volta de Jesus é uma balela, não vai acontecer. Não! Jesus está voltando e eu e você precisamos estar prontos e preparados. Você está aguardando a volta de Jesus? Tem se preparado para esse que será o maior evento do universo, a volta de Jesus? Para que você possa viver a esperança da eternidade com Ele e morar eternamente em uma terra restaurada pelo seu poder? Você deseja então isso, viver essa esperança? Então, se você não se entregou ainda, se entregue. Se você já é cristão, renove a sua esperança e viva a esperança da volta de Jesus, porque será a solução de todos os problemas. Que Deus te abençoe, que juntos possamos viver a esperança o mais breve possível,
da volta de Jesus. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Pai, nós cremos que o Senhor está voltando mais breve e queremos renovar a nossa esperança e dizer, Senhor, eu acredito, eu aguardo a tua volta e quero viver a eternidade do teu lado. Abençoe os teus filhos por Jesus. Amém.